Yehoshua, Jesus, era da esquerda e Paulo de Tarso era da direita? De Atos a Ayatolás cristãos, o conflito entre Yehoshua e Paulo. Olá a todos, sou Maria Antônia e hoje nós vamos abordar um tema urgente e perigoso, que é a instrumentalização política da religião e a ameaça direta que isso representa à nossa democracia. Atualmente observamos uma retórica religiosa, especialmente de setores da chamada extrema-direita cristã fundamentalista, com um objetivo claro e alarmante: a conquista do poder do Estado. Não há eufemismos aqui. Trata-se de uma busca obcecada por controle político, visando impor uma agenda moral e religiosa específica sobre toda a sociedade. Mas o que realmente se esconde por trás dessa ambição? E mais importante, como isso se alinha, ou melhor, como isso trai os ensinamentos do próprio rabino judeu Yehoshua Jesus? A história bíblica nos oferece um alerta muito claro. Em 1 Samuel capítulo 8, o povo de Israel, descontente com a liderança divina e querendo ser como todas as outras nações, exigiu um rei humano. Essa demanda não apenas desagradou a Samuel, o profeta, mas explicitamente desagradou ao Eterno, a Deus. Deus disse a Samuel: Não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O desejo por um rei terreno, por um poder estatal humano, foi uma rejeição direta à soberania divina. E qual o paralelo disso com o século XXI? Imagine o presidente da República e um Congresso Nacional repleto de políticos cristãos. Essas lideranças religiosas, ao buscar avidamente o poder do Estado, ao invés da soberania espiritual, estão de forma inequívoca, desagradando ao Eterno da mesma forma, repetindo o mesmo erro histórico e teológico. O Eterno não precisa de um Congresso Nacional para reinar. E não para por aí. Ao olharmos para a fundação do cristianismo, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um modelo radicalmente diferente. É crucial destacar que, nesse período, a teologia paulina ainda não existia e não era a corrente dominante. Paulo de Tarso viria depois, muitos anos depois, 4 décadas depois. A liderança da comunidade estava com Tiago, irmão de Yehoshua, o rabino judeu, Jesus, como você conhece, e dos discípulos originais. Paulo nunca foi discípulo original de Yehoshua, nunca teve contato direto com ele. Surgiu anos depois. Essa vivência comunitária daquele período que nós estamos falando, de partilha e solidariedade, mais se assemelha a princípios que hoje seriam associados à esquerda do que à direita, especialmente quando comparada à mentalidade individualista e de venda da fé, que alguns vendilhões do templo contemporâneos promovem. Eles não tinham, naquela época, intenção, preocupação ou desejo de ocupar cargos públicos dentro do vasto e poderoso Império Romano. A missão deles era espiritual, centrada na transformação de vidas pelo amor e pelo testemunho, não na conquista do poder temporal, estatal, para impor sua fé pela força da lei. E aqui reside um paradoxo gritante. Enquanto a teologia, que se baseia em Paulo, rejeitava a lei como meio de justificação, alguns cristãos contemporâneos buscam ardentemente o Estado para criar leis, numa contradição fundamental com a essência de uma fé que se pretendia liberta da lei. O objetivo dos primeiros cristãos era servir ao próximo. Jamais, nunca, não controlar o Estado. O reino é dos céus, não é daqui. O poder terreno, obviamente, não é o caminho. Contrariando de forma flagrante
esses ensinamentos e exemplos bíblicos, algumas lideranças religiosas modernas, contemporâneas, promovem uma guerra declarada contra a esquerda e, com ela, contra as minorias. Mas qual o verdadeiro propósito? Óbvio, eleger candidatos cristãos e fundamentalistas que, uma vez no poder, possam criar leis contra mulheres, pessoas LGBTQIA+, e outras minorias não cristãs e de outras religiões. Isso não é sobre representatividade, é sobre imposição, é sobre um desejo obcecado de controlar a vida das pessoas através da força estatal, sob a égide de uma bandeira religiosa. Lideranças religiosas cristãs dentro de um projeto político, por exemplo, embora apresentadas como ação social ou representação de valores, são exemplos de como a presença em esferas vulneráveis da população se traduz em capilaridade para a influência política, abrindo caminho para a concretização dessa agenda. Do púlpito ao palanque, há um perigo, chama-se ambição. Essa estratégia de imposição e segregação é uma grave distorção. Precisamos reconhecer que, embora o rabino judeu Yehoshua, Jesus, não fosse sectário em sua mensagem de amor e inclusão, algumas interpretações de Paulo foram, como eleitos, não eleitos, nós, eles, que deu origem a isso, e são utilizadas de forma sectária ainda hoje. Essas leituras, inclusive entre as denominações, porque uma denominação é a que se salva, a outra diz que a que se salva é ela, e assim sucessivamente. Essas leituras deturpadas instrumentalizam a fé e torcem as escrituras para justificar a segregação e a exclusão. Acredita-se erroneamente que a plena realização da fé dependeria do poder assumido no Estado brasileiro. E o Estado brasileiro deixar de ser laico. E da democracia, consequentemente, ruir completamente. Então, essa é uma falácia perigosa e uma traição aos princípios que o rabino judeu Yehoshua, Jesus, ensinou. Não confunda a fé com a agenda partidária. O perigo para a democracia é real e iminente. Quando lideranças religiosas buscam o poder estatal para impor sua moralidade, estamos caminhando para um Estado teocrático, onde a liberdade de crença e a igualdade de todos perante a lei serão e são suprimidas. A laicidade do Estado é a garantia de que todas as fés e não fés possam coexistir pacificamente em liberdade, sem imposições. Permitir que o Estado se torne um braço de uma doutrina religiosa específica é abrir as portas para a opressão e a perda irreversível de direitos fundamentais. A fé é livre, ela não é coercitiva. Yehoshua, o Messias, liberta. A teocracia aprisiona. O rabino judeu Yehoshua, Jesus, nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos chamou a servir, a curar, a libertar. Ele nunca buscou o poder estatal. Pelo contrário, seu reino não era desse mundo e não é. Portanto, quando lideranças religiosas buscam poder político para oprimir minorias, para ditar a moral de todos através da força da lei, elas não estão seguindo o rabino judeu Yehoshua, Jesus. Elas estão, de fato, rejeitando os ensinamentos do rabino judeu Yehoshua, Jesus. É um desejo obcecado por poder terreno, uma busca por controle que desvia completamente do propósito do evangelho. Não seria isso se assemelhar a Judas, que buscou um atalho terreno, uma solução política para Jesus, traindo a essência da missão sacrificial e transformadora?
Lembre-se, quando a cruz vira bandeira política, a fé já se perdeu. Como cidadãos e como pessoas de fé, temos o dever de discernir, temos o dever de resistir. Defendamos a democracia e o Estado laico, a nossa Constituição Federal, onde a fé seja uma escolha pessoal e um caminho de amor e serviço, e não uma ferramenta para a imposição e a opressão. Exijamos de nossos representantes propostas concretas para os desafios do país, e não um discurso de ódio disfarçado de fé. A verdadeira fé liberta, a instrumentalização da fé escraviza. E aqui uma reflexão final e crucial. Transferir o poder divino de Deus para a política é ser descrente do poder de Deus, separado de cargos públicos e políticos. Você tem a noção da falta de fé que isso significa? O que te faz acreditar que ocupar cargos políticos trará o reino dos céus mais rapidamente ou mais próximo de você mesmo? Sua fé é tão frágil que precisa do Estado para existir? O reino prometido ou a poltrona desejada? Yehoshua ensinou o amor e a partilha. Paulo ensinou a ordem e a autoridade. Qual caminho você escolhe? Yehoshua com amor e partilha ou outro caminho? Obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau.